E aí, meninos, como é que vocês estão? Tudo bem? Foram bem de prova? Pois é, estamos aqui para corrigir as questões cobradas na avaliação. Então, como eu disse no vídeo passado, as dicas, elas foram cobradas na prova. Principalmente, o conhecimento central se baseava nas reformas de base do governo João Goulart. Todas as questões cobradas partiam desse princípio. Independente, mesmo quando se falou do golpe, mesmo quando se falou da entrada do governo João Goulart, mesmo durante o governo, todo o discurso baseou-se em torno das reformas de base, tudo se baseou em torno da forma como esse presidente conduziu o poder. Então a questão número 1, vem, vocês que estão com as provas em mãos, a questão número 1 vem trazer um texto, e nesse texto vem falar da falta de consenso entre os parlamentares em torno da discussão das reformas de base. A reforma agrária é o campo central. Todos os parlamentares, no texto vem falar que todos os partidos da base vêm planejar uma reforma, vêm discutir em toda a reforma agrária. Entretanto, o texto vem também mostrar essa falta de consenso. A questão é muito simples, era apenas uma questão interpretativa. Você deveria responder, você deveria entender o que o texto diz e dessa maneira atingir a resposta correta. E a resposta correta é a alternativa A. A questão número 1, gabarito A, que dizia a falta de consenso sobre a questão agrária no parlamento brasileiro às vésperas do golpe que depôs João Goulart. Então, a alternativa número 1, a questão número 1 vem falar da falta de consenso, a falta de consenso em relação ao projeto da reforma agrária, ponto central do governo João Goulart. A questão número 2 vem falar sobre o golpe, e a questão pediu o seguinte: a vitória do golpe militar de 1964 foi consequência direta do da. Simples. Eu disse que nós tivemos ao longo do Estado populista várias tentativas e oportunidades do projeto militar de tomar o poder. A primeira delas no governo Vargas, na saída de Jânio Quadros e no final do governo João Goulart. Como eu disse nas dicas, o que dá sustentáculo ao golpe militar é as bases civis, é o apoio da população, o demonstrar da população de que não confiava nesse governo João Goulart. Dessa maneira, o que se percebe é uma crise no Estado populista. O governo João Goulart vem representar o fim desse Estado populista, a crise desse Estado populista, que não mais consegue ter o apoio, de todos esses setores da sociedade. João Goulart tem um apoio das massas, João Goulart tem um apoio daqueles pobres, daqueles considerados desclassificados, daqueles considerados marginalizados, daqueles que desejavam a revolução. Mas não agradava a elite, não agradava a classe média, não agradava aqueles que pertenciam aos grupos econômicos do poder. Dessa maneira, o que se vê é a falência do Estado populista. A alternativa correta, então, letra D. A crise do Estado populista, da radicalização das massas em favor da reforma de base. Grifando essa alternativa aí, você que tem a prova, grifa essa frase, da radicalização das massas em favor da reforma de base. Existiu várias pessoas que desejavam, o discurso de João Goulart foi para 150 mil pessoas. Esses levantavam bandeiras a favor da revolução, esses defendiam uma revolta, uma revolução socialista. Isso é a radicalização das massas. Mas esse mesmo discurso não agrada os setores econômicos, não agrada os demais grupos, como a Igreja Católica, como a sociedade, como a classe média alta, como os latifundiários, como alguns governadores. Da radicalização das massas em favor da reforma de base e da perda do apoio burguês pelo governo João Goulart. Matou a questão, alternativa simples, raciocínio que a prova cobrou apenas o governo João Goulart, mas você deve compreender todo o Estado populista nesse momento. Vamos à questão número 3. A questão número 3 dizia o seguinte: mas não nos iludem. Sabem eles que não será esse famigerado anteprojeto
enviada aos líderes partidários que se resolverá o problema agrário nacional. O que visam eles é a destruição do sagrado direito de propriedade, rasgando a Constituição Federal e a posterior cubanização do país. Edgar Carone, A Quarta República. O texto é muito claro. Quando fala a cubanização do país, está fazendo referência à Revolução Cubana de 1959. A Revolução Cubana que colocou o socialismo no poder, que colocou Fidel Castro no poder. Então aqui é um discurso completamente contrário a essa lógica reformista de João Goulart. É um discurso completamente contrário a essa lógica populista de João Goulart. Então, o aluno deve interpretar isso. Você deveria interpretar isso. Que é um discurso que vai contrário ao discurso ao que João Goulart deseja. E quem era contra João Goulart? Se o discurso de João Goulart vai em contrário àqueles que possuem grandes latifúndios de terra, para aqueles que possuem grandes propriedades, se vai contrário aos proprietários de terra, pois é a reforma agrária que está sendo trabalhada aqui, está sendo discutida aqui, são justamente esses proprietários de terra que vão contrário a esse discurso. São justamente esses proprietários de terra que não gostam dessa posição tomada pelo governo. A alternativa correta, um discurso, o trecho foi escrito pelos proprietários de terra no governo João Goulart, temerosa reforma de base pretendida por esse governo. Percebam que essa questão é muito simples. As outras alternativas vão em contrário ao discurso de João Goulart. Se você pegar a alternativa A, ela falará aos aliados de Jango. Quando que os aliados de Jango se posicionariam num discurso contrário a João Goulart? Aos adversários de Jango, temerosos que ele mantivesse a propriedade privada, na alternativa B. Os adversários de Jango justamente queriam que ele mantivesse, estavam contrários ao fato dele querer reformar essas propriedades. Na D, os proprietários de terra desejosos que a lei de terra fosse modificada. E proprietários de terra em expectativa da reforma agrária, totalmente contraditório. Alternativa correta, letra C. E por fim, a alternativa 4, que diz o seguinte: na presidência da República, em regime que atribui ampla autoridade e poder pessoal ao chefe de governo, o senhor João Goulart constituir-se-á, sem dúvida alguma, no mais evidente incentivo a todos aqueles que desejam ver o país mergulhado no caos, na anarquia e na luta civil. Manifesto dos ministros militares da nação. Então aqui você vê o discurso dos militares. Percebam o discurso dos militares às vésperas da posse de João Goulart. Esses acreditam que João Goulart representa o caos. Manifesto dos ministros militares. Uma interpretação muito simples. A mensagem do documento acima permite afirmar que os militares eram contrários à reforma de base instituída pelo governo João Goulart. Alternativa B. Questão simples. Questão muito simples. Eram contrários ao João Goulart. Os militares eram contrários no início. Mantinham-se distantes da atmosfera política, alternativa A. Incorreto. Confiavam plenamente na capacidade do governo João Goulart, o texto é contrário a isso. Eram favoráveis a uma aproximação do governo com a União Soviética, tão longe. Eles estavam aliados aos Estados Unidos. E eram favoráveis à aproximação do governo Goulart com os Estados Unidos. Não há discussão sobre isso no texto. Não podemos afirmar isso. A afirmação correta é que, a afirmativa correta é que eram confiáveis, eram contrários às reformas de base instituídas pelo presidente João Goulart. Então é isso. Espero que tenham gostado dessa nova alternativa. Estamos juntos aí a todas as provas. Contem comigo e até a próxima.